Bom, e hoje um editorial do jornal O Estado de São Paulo criticou também a política econômica do governo federal. O texto fala em teimosia do governo Lula. Bom, assunto para a gente repercutir com o Guilherme Fiuza, ele já está por aqui. A tema de comentário do Fiuza hoje com a gente aqui no Jornal da Oeste. Fala, Fiuza, boa tarde. Tchau, Vitor. Boa tarde, Musa, boa tarde a todos. Ô, Fiuza, nesse texto a escolha do termo que foi usado no próprio título, teimosia do governo Lula. Será que é disso que se trata mesmo, Fiuza? Teimosia? Tem algumas premissas erradas aí nesse cenário, né, Vitor? A começar por essa trazida pelo próprio Lula, de que o mercado era 100% contra ele na eleição. Eu não lembro disso, não. O Musa até citou um economista, deixando a ressalva, né, se ele apoiou ou não esse governo, esse projeto político que está aí, mas a gente viu largamente financistas, enfim, grandes nomes, né, do mercado financeiro, do PIB brasileiro, apoiando essa proposta. Então, eu acho que eles, né, não tem hoje muita autoridade para se decepcionar, porque acho que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas a ideia de que era 100% contra é uma ideia retórica do presidente Lula. Né? É bem ao contrário. É bem ao contrário. Talvez ele esteja querendo insistir nessa ideia, né, que ele sempre tenta trazer, de que os ricos são contra ele, mas é exatamente o oposto. Né? Ele foi o candidato dos ricos, e o que nós mais vimos na campanha eleitoral foi apoio, né, os mais ruidosos, né, os mais enfáticos, foram justamente aqueles mais ricos, inclusive aí os grandes bancos. Né? Agora, o editorial do Estadão é um editorial equilibrado, sóbrio, falando sobre justamente a inconsistência das políticas fiscais. Eu vou fazer também, de novo, essa ressalva. Né? Bem-vindo ao Estadão, o Estadão, que também, na época da eleição, parecia não saber o que esperar. Né? Isso aí não dá, porque não era um candidato, um projeto, um partido enfim, um político desconhecidos. Né? Agora, isso aí que está apresentado, que o Estadão traz, né? Por exemplo, essa questão de que o governo pretende, né, lançar mão de recursos excedentes dos fundos para o seu custeio, enfim, para usar como bem entender. Isso aí é, obviamente, uma bagunça fiscal. Né? Esses recursos eles não estão destinados, eles não são sobra. Né? Eles fazem parte, inclusive, é verba carimbada, que já é bem desejável, né, em termos de administração pública, mas vamos lá, tem lá muitos deles provêm de taxações extras, inclusive. Agora, não é um dinheiro que sobra. E aí eu quero até fazer uma pergunta para o Bruno Musa. Vou dar uma sugestão aqui para a empresa do Musa. Vou fazer por aqui mesmo e depois ele manda o meu Pix. Musa, faz o seguinte, contrai um empréstimo para ampliação das instalações da sua empresa e quando terminar a obra, o que sobrar desse crédito que você contratou, desse empréstimo, você anuncia como lucro. E você gasta sem entrar no vermelho. Não é genial? Pô, Fiuza, primeiro, boa tarde. Eu achei que você fosse meu amigo, cara. Que isso? Pois é, realmente, maquiagens que a gente vê por aí. Boa tarde, Fiuza. Sempre um prazer estar contigo. As maquiagens que a gente vê por aí, né? Essa livre aplicação de dinheiros públicos, ela vai acontecendo de forma consistente. Muitos desses economistas que você citou e que eu venho citando abertamente, eu não tenho problema nenhum. Muitos deles, ou a grande maioria, já pulou fora do barco, né? A minha questão que eu sempre pergunto é como que eles em algum momento acreditaram. Não dá para dizer que são burros, que são incompetentes, muito pelo contrário, são brilhantes naquilo que fazem. Né? Tem até um artigo que foi feito no Brasil Journal com o Marcos Mendes e o Marcos Elias, se não me engano. Os dois mostraram, por exemplo, essa livre aplicação que você vem mencionando, que você sugeriu aqui para a minha empresa, que muitos desses fundos, contratados como fundos privados, o governo tem utilizado desse mecanismo para criar um fundo privado,
esse dinheiro é repassado para o Banco Central via gasto, despesa financeira e não despesa primária. E aí, via BNDES, esse fundo, esse dinheiro é destinado para alguma causa. Por exemplo, como era o pé de meia, ou é o pé de meia, não sei se vão alterar nesse tal corte de gastos. E isso acontece, por exemplo, em vários outros fundos, que foi criado justamente para maquiar essa transferência. Vale a pena entender ao fundo como está descrito lá, fundo por fundo, que eles estão usando no Brasil Journal. Então, lá está mais ou menos estimado que há por volta de 100 bilhões de reais que eles conseguiram mecanismos de não passar pelo orçamento. Então, eles falam, o arcabouço será cumprido, só que você gasta por fora, sem passar pelo orçamento. Traduzindo aqui em miúdos, é como se, por exemplo, a tua mulher chega para você e fala assim, olha, você não pode mais gastar, não vamos viajar agora no final do ano. Aí você fala assim, vamos sim, passa no cartão de crédito ao invés de pagar em Pix. Depois eu vejo o problema. A dívida continua crescendo. Só que tem um problema. No cartão de crédito, se você ficar devendo, você vai lá pagar juros e etc e tal. Isso que ele está fazendo é maquiagem. Isso é ilegalidade. Isso é proibido. Ou seja, será que teremos alguma penalidade para esse tipo de coisa? E vamos lembrar, porque a gente tende a esquecer e já passo novamente para o Fiuza. Lá, quando eles assumiram o governo, antes de assumir, eles aprovaram aquela PEC, que ficou chamada PEC da transição, PEC do estouro, de 200 bilhões de reais. Até então, não tinha ainda sido criado esse arcabouço, esse calabouço fiscal, que permitia, portanto, que o governo gastasse como quisesse aqueles 200 bi por fora do orçamento. Só que isso já está incrementado dentro da dívida frente ao PIB. Todos nós pagamos, dólar a 6, tudo muito mais caro. Pois é, né, Fiuza? E o que choca é que não são novas práticas, né? Esse próprio uso de fundos públicos. Então, desse ponto de vista, há que se admitir que até há uma coerência na política petista, né? A repetição de tudo aquilo que já foi feito em gestões anteriores, do próprio Lula, da Dilma Rousseff. Então, parece a sequência de um filme repetido. O que mudou nessa história toda foi a reação desses atores que a gente estava citando aqui no começo, né, Fiuza? Exatamente. A gente não está aqui para recriminar, né? Eu, pelo menos, não tenho esse prazer. Está na moda, né? Recriminar, procurar estigmatizar, apontar o dedo e tal. Eu não tenho esse prazer. A gente tem que olhar para frente. Agora, como é que vai para frente? Né? Isso é uma gestão de expectativas. Então, o próprio Lula falou assim, não, 100% do mercado era contra mim. Isso não é verdade. E aí, o que a gente precisa retornar um pouquinho no tempo é o seguinte, e aí eu já ajudei a empresa do Musa aqui, agora eu vou fazer uma psicanálise 0800 no mercado, na imprensa e na sociedade em geral, que apostou em algo que ela imaginou, talvez numa fantasia. Né? Descobrir que Papai Noel não existe é sempre traumático, então a gente vai tentar dar essa ajuda. Né? Como o Musa estava mencionando, já na transição, houve uma ação legislativa para uma suplementação vultosa de gastos. Esse projeto de gestão macroeconômica já se iniciou com a abolição do teto de gastos. Vejam a psicanálise que eu estou tentando fazer olhando para frente, não é para apontar dedo para ninguém, não, mas olhando para frente. Assim, as expectativas foram frustradas. Quais eram as expectativas? Já de saída era assim. Agora, esse malabarismo contábil, né, chamado também de contabilidade criativa, também não é novidade. Como você mencionou agora, Vitor, a Dilma Rousseff, que, se não me engano, era do PT, ela sofreu impeachment por conta de pedaladas fiscais. Esse afastamento, né, um momento grave da política brasileira, por conta de uma má gestão contábil, ele aconteceu sem que, posteriormente, esse grupo político, o próprio Lula, seu partido, considerassem que aquilo aconteceu. Ao contrário, eles continuaram dizendo que aquilo não aconteceu, continuaram dizendo que não houve ilegalidade, se referem àquele momento político como um golpe, e nós nunca vimos virem a público para dizer que aquela prática não era correta e fariam diferente.
Aí eu volto a todos esses que nós respeitamos, admiramos, que têm grandes legados para a economia brasileira, inclusive no plano real. Da onde tiraram que Papai Noel existia? Da onde tiraram que as práticas contábeis não seriam coreográficas? Aí apareceu o arcabouço fiscal. Aboliram o teto, né? Furaram, quebraram o teto e apareceram com o arcabouço. A gente sabe, eles sabem melhor do que nós, os grandes economistas, que quando começa a entrar literatura na economia, você pode segurar a tua carteira. Então, veio o arcabouço e tal. Todo esse estado de coisas, toda essa atmosfera que não tinha em lugar nenhum 360 graus que você pudesse observar, uma indicação de segurança na política fiscal, agora está aí, Vitor e Musa, para a surpresa de ninguém, né, que tenha um pouquinho de memória, né, sobre de onde vem essa turma, as pessoas que estão governando o país e gerindo a economia, aparece novamente esse expediente de procurar mexer na apresentação das contas para poder gastar mais. Não tem nada mais misterioso do que isso. Agora, Musa, eu te faço mais uma pergunta desagradável, né? como eu fiz anteriormente. Esses aí, grandes nomes, né? Você diz que não tem problema de falar nomes, eu também não, porque eu respeito muito todos eles, tenho grande admiração. Mas esses que trouxeram um lastro político para esse projeto que governa o Brasil hoje, eles deram uma certa expectativa para o eleitorado. Se você vê Edmar Baixa, Pércio Arida, Pedro Malan dizendo a saída é essa, é o voto no Lula, você no mínimo imaginou, bom, vai ser o governo deles, vai haver uma coalizão, eles vão indicar as pessoas. Só que o governo é do Fernando Haddad, a gestão, né? Fernando Haddad, o Aloysio Mercadante, o Márcio Pockmann, não sei se o Nelson Barbosa está também, mas, enfim, é esse ideário que todos esses grandes conhecem muito bem. Não sei se vocês não sabiam. A pergunta desagradável é a seguinte, Musa. Será que eles, o Baixa, o Pércio, o Malan, não deveriam se apresentar voluntariamente agora para tomar conta da economia e voltar a confiança ao mercado? Eu não sei se seria muito bem aceito depois do que eles fizeram, porque para mim é uma prática muito irresponsável. Sinceramente, eu acho muito irresponsável o que eles fizeram. Podemos acrescentar alguns nomes, né? Pércio Arida, não lembro se você falou, Luiz Stuberg, gestor do Verde, que agora também a cada semana ele dá uma entrevista falando, estou comprado, estou vendido, compro, vendo. Parece estar mais perdido que segue em tiroteio, afinal de contas o governo não dá nenhum tipo de previsibilidade. Mas a minha questão, para te responder, eu não sei se eles aceitariam a bomba no colo deles. E mais, Fiuza, eu acho que essas pessoas têm uma direta responsabilidade em tudo isso que está acontecendo. Tanto é que eles vêm a público agora com uma cara como de surpresa por alguma coisa que não deveria ser surpresa. O Lula sempre foi isso. Ele maquiou durante um tempo pelo projeto de poder dele, na minha opinião. Agora, ele falou, quando ele ganhou as eleições, que esse seria um governo de vingança. A vingança é o que ele está fazendo absolutamente para tudo. E eu não sei como um governo, o que mais me chama a atenção, Fiuza, para te responder aqui, que eu não sei se eu gostaria que essas pessoas participassem, é justamente um ponto. Repare, todos eles participaram ali da criação do plano real lá nos anos 90. E depois também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para aqueles que são mais novos ou não conhecem, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, tinha um ponto central. Era a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tinha que gastar menos do que arrecada. Eu me pergunto, passado 25 anos, 26 anos, ali de 98, 99, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o plano deles era que seria obrigatório para a estabilidade da moeda uma busca pela responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada, como é que eles deram voz a um governo que a vida inteira falou que gastaria mais do que arrecadaria e na campanha ele falou abertamente? Ou seja, passou 25 anos
e você jogou fora aquilo que você tinha aprendido há 25 anos atrás, com toda a bagagem teórica e empírica que você tem nesse 1/4 de século? Eu não consigo entender.